Sejam bem-vindos. Queremos trazer a você um subsídio de aula para esse trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. Lição de número 1 com o título As Sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A leitura bíblica encontra-se em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 5, que nos diz: Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade, pois todas as coisas criadas por Deus são boas e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Primeiro ponto, a sutileza do ataque. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Quando começamos a achar que as coisas que temos vivido e visto neste tempo são normais, isso torna-se contrário à verdadeira fé cristã. Por exemplo, o aumento de casos de suicídios entre os jovens e adolescentes e o aumento de casos de depressão entre as diversas faixas etárias. A Igreja de Cristo não pode ficar apática a essas ocorrências, pois mostram claramente a falta de Deus a essas pessoas. E a Igreja tem que lutar contra esse mal. Caso contrário, estaremos indo na contramão da fé que pressupõe que Jesus liberta de todo mal. Segundo ponto, a natureza do ataque é espiritual e moral. Espiritual. Os maiores inimigos da igreja são os seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. Faremos a leitura de Efésios capítulo 6, versículo 12 para uma maior compreensão. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Não podemos tirar conclusões precipitadas com relação aos ataques desferidos aos cristãos, porque trata-se de uma luta espiritual que vem sendo travada há muito tempo, pois a antiga serpente não se dá por vencida. Temos que pedir discernimento ao Senhor, pois não é contra carne ou sangue, mas é uma guerra espiritual. Moral. A hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 2, nos diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. O inimigo tem usado muito a hipocrisia para demandar uma falsa verdade a despeito dos ensinamentos que a palavra do Senhor retrata para uma vida moral sadia. Uma consciência cauterizada dentro do contexto cristocêntrico significa dizer que o cristão se tornou insensível para julgar o certo do errado. Isso gera uma normalização das inversões religiosas, afastando os seus filhos de Cristo. Terceiro ponto, a esfera de ataque é religiosa e social. Religiosa. Paulo diz que apostatarão da fé. Não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o pior, agora estão a serviço dele. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Percebemos
que não é de fora das esferas religiosas que os ataques têm sido disparados, mas de dentro do corpo de Cristo, que tem surgido os apóstatas. E a apostasia é um pecado contra Deus, pois pessoas que um dia aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, digo, único e suficiente. Infelizmente hoje, esse Cristo já não é mais suficiente em suas vidas, pois este Jesus não atesta seus erros, não é conivente com suas perversões. Por isso, procuram mudar, advogar contra a verdade revelada nas Escrituras. Social. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais importante. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, retrata exatamente o que naquela época eles estavam sofrendo e ainda continuamos nos dias de hoje. Veja o texto, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. O desejo do inimigo é destruir a família, desconstruir a família, que é a base da sociedade, é a base da nação. A família é a base que forma o caráter do cidadão. Não entregue essa responsabilidade nas mãos do inimigo, pois com sutileza, silenciosamente, estão alienando nossas crianças, formando uma geração confusa, fraca e indecisa. Quarto ponto: como se proteger? Através da palavra e da oração. A palavra, não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 31 e 32. O manuseio da palavra deve ser um exercício diário, meditando sobre as verdades, sobre as exposições testamentárias da vontade de Deus para o seu povo. A palavra liberta, a palavra enobrece, a palavra edifica, forma caráter, a palavra nos protege. A oração, portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5 nos diz: porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. A prática da oração, além de trazer segurança, paz, conforto, nos leva a um relacionamento íntimo com Deus, pois o significado da oração é exatamente falar diretamente com Deus, através da graça obtida pelo sacrifício de Cristo em nosso favor. Por isso não podemos ignorar este privilégio, onde encontraremos força e proteção aos ataques de onde eles vierem. Não andei ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 7. Vamos agora às perguntas e respostas do questionário desta lição. Primeira pergunta: como ocorre a perseguição à igreja nos dias atuais? A perseguição à igreja atualmente ocorre por meio da normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Segunda pergunta: segundo a lição, o que significa a expressão últimos tempos? A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Terceira pergunta:
Em qual esfera se encontram os comportamentos hipócrita e mentiroso? Na esfera da moral. Quarta pergunta: qual a expressão bíblica que caracteriza o ataque à igreja na esfera social? Que proíbem o casamento. Encontra-se em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3. E quinta pergunta: segundo a lição, quais as duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo? A palavra de Deus e a oração. Receba agora a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.